o meu nome é Marina, eu faço matemática na Unesp de Rio Claro e vou apresentar para vocês um pouco da minha iniciação científica sobre uma introdução às teorias de álgebra homológica e de homologia singular. Minha orientadora é a professora Thais Muniz e o projeto ele é financiado pela FAPESP. Muito bem, a álgebra homológica ela consiste em associar uma família de grupos abelianos e de homomorfismos, e uma família de homomorfismos, a um objeto matemático, que pode ser um espaço topológico, tal que essa família de grupos abelianos e de homomorfismos, ela satisfaça certas condições, como essa condição da imagem do homomorfismo Dn mais 1 estar contida no kernel do homomorfismo Dn. E essa condição ser satisfeita nos garante que existe o grupo quociente Hn de x, definido pelo kernel do Dn, quocientado pela imagem do Dn mais 1. E esse grupo quociente ele é chamado de enésimo grupo de homologia do objeto, que por muitas vezes carregam informações relevantes nesses objetos, como no caso de um espaço topológico, pode revelar a sua quantidade de componentes conexas por caminhos. Uma definição importante aqui é a definição de módulos, e para ela nós tomamos um anel R comutativo com identidade não nula. E definimos por módulo sobre R, ou R-módulo, um grupo aditivo abeliano, juntamente com uma função μ, que satisfaça essas condições, que são bem conhecidas por nós, mas que eu não vou ficar explicando um pouco mais, me detalhando nelas. E essa função μ, nós chamamos de multiplicação escalar do módulo x. E μ de αx como sendo o produto escalar de x por alfa. Quando nós ouvimos multiplicação escalar, produto escalar, logo nos vem à memória a ideia de espaço vetorial. E tem sim uma ligação, porque quando o nosso anel R, ele é um corpo, então essa terna do grupo aditivo com a multiplicação escalar forma um espaço vetorial. Ou seja, a estrutura de módulo sobre R é uma generalização da estrutura de espaço vetorial. Uma definição importante para a homologia é a de complexo de cadeia, que se baseia em uma sequência de grupos abelianos e de homomorfismos. Aqui eu vou denominar esse símbolo por bordo N, então os homomorfismos eu chamarei de bordo N, e esses grupos e homomorfismos devem satisfazer essa condição da imagem do bordo N mais 1 estar contida no kernel do bordo N para todo N inteiro. E por grupo livre gerado, nós tomamos um conjunto S não vazio e definimos F de S, o grupo livre gerado por S, tal que cada elementozinho de Fs, ele é uma soma formal. Ele é dessa forma, uma soma com elementozinhos S no conjunto S, e que para cada Szinho em S, no conjunto S, nós associamos um número inteiro, um NS, onde quase todos esses NS são nulos, exceto para um número finito deles. Nós somamos dois elementozinhos desse grupo livre gerado dessa maneira, coordenada a coordenada, ou seja, nós somamos os escalares na direção do elemento S. E caso o nosso conjunto S ele seja somente um ponto, então o grupo livre gerado por ele será isomorfo ao conjunto dos inteiros. Caso o S seja formado por dois elementos, então o F de S vai ser isomorfo ao Z cartesiano Z, e assim sucessivamente. E a definição de homologia, agora, nós tomamos como base um complexo de cadeia C e definimos por enésima homologia da cadeia C esse grupo quociente já comentado anteriormente também, que é o kernel do bordo N, quocientado pela imagem do bordo N mais 1. Então, assim, nós podemos calcular as homologias de inúmeros objetos, mas aqui eu vou me restringir à homologia simplicial, que é a homologia de objetos que podem ser formados por N simplexos. No caso, os N simplexos em R3 são, o zero simplexo orientado é um ponto, P0, o 1 simplexo orientado é um segmento de reta, de P0 a P1,
Um 2 simplex orientado é uma região triangular orientada, P0, AP1, P1, P2, P2, P3. E um 3 simplex orientado é um tetraedro orientado, ou seja, cada face desse tetraedro ela é orientada. E eu calculei as homologias relacionadas com o tetraedro oco e a função bordo que virá a seguir. No tetraedro oco, nós podemos observar que ele pode ser decomposto por simplex, por N simplexos, os zero simplexos sendo os vértices, P0, P1, P2, P3, o 1 simplexos, as arestas, e os 2 simplexos, as faces. E para calcular, né, as homologias, nós precisamos de grupos aditivos e de homomorfismos. Então, para os nossos grupos, nós tomamos o C0, C1, C2 de X, como sendo o C0x, o grupo livre gerado pelo conjunto dos vértices, o C1 de X, o grupo livre gerado pelo conjunto das arestas, e o C2 de X, o grupo livre gerado pelo conjunto das faces. Aqui está o complexo de cadeia. Os demais grupos e demais homomorfismos nós consideramos os triviais. E aqui mostra certinho onde cada uma das homologias se encaixam, certo? H2x se relaciona ao conjunto C2 de x e assim por diante. E as definições das funções bordo. Muito bem, com base nessas funções, nesses homomorfismos e nesses grupos que eu mencionei, eu calculei as homologias pela definição que eu mostrei para vocês. Eu não vou me estender em contas, mas a ideia, ela é... Nós estamos bem acostumadas com essa ideia, né? Para encontrar esses conjuntos, o kernel e as imagens dos homomorfismos em questão, foi somente analisar qual é a característica geral genérica de um elementozinho desse conjunto, certo? A imagem do bordo 3, por definição, ela é igual a zero, o que nos garante que o H2 de x, como se trata de um grupo quociente, nós temos que esse H2 de x ele é igual ao kernel do bordo 2, uma vez que a imagem do bordo 3 ela é igual a zero. E o kernel do bordo 2, nós temos que ela é isomorfa ao conjunto dos inteiros. Logo, o H2 de x ele é isomorfo ao conjunto dos inteiros. Para o H1 de x não teve nada muito diferente. O que eu encontrei aqui é que o kernel do bordo 1 é igual à imagem do bordo 2, o que nos garante que esse primeiro grupo de homologias ele é igual a zero. E o H0 de x, eu encontrei que ele é isomorfo ao conjunto dos inteiros. Nessa situação específica, eu precisei analisar uma base conveniente. Então, eu precisei trabalhar um pouquinho com os recursos de álgebra linear, o que é bem interessante, né? Ver essa relação entre essas áreas. Então, muito bem. Aqui, né, eu trouxe um resuminho do que cada uma dessas homologias, o que cada uma delas são. E lá atrás eu comentei que essas homologias, elas carregam informações topológicas importantes. E, de fato, isso acontece. O H0 de x, sendo isomorfo ao conjunto dos inteiros, nos garante que esse tetraedro oco, para quais ele é conexo por caminhos. Ou seja, para quaisquer dois pontos nesse tetraedro oco, nós encontramos um caminho que os conecte. O H1 de x, ele sendo igual a zero, garante que todo laço nesse tetraedro oco, ele pode ser deformado a fim de chegar no laço trivial. E as demais homologias, elas também nos trazem informações importantes, topológicas, mas acerca de dimensões maiores, as quais não caberiam nessa apresentação. As minhas referências bibliográficas são o livro do Fraley e do Hu, mas algo bem interessante aqui é a gente ver essa relação, né, da álgebra com a topologia, que é uma aplicação bem interessante dessa álgebra homológica. Foi essa minha apresentação, o que eu preparei para apresentar. Eu agradeço a todos pela atenção e pela oportunidade.